Desde quando eu era criança, eu sempre tive dificuldade em entender as minhas limitações. Eu sempre me cobrei demais. Sempre pensei, se eu vou fazer isso, eu vou fazer da melhor maneira possível. Aí, ao invés de fazer da melhor maneira possível, eu tentava buscar uma perfeição que eu simplesmente não consigo alcançar. Isso ainda ocorre comigo, confesso, muitas vezes, inclusive. Mas eu vou falar como eu tô me libertando dessa prisão, mesmo que seja aos poucos. E, pelo incrível que pareça, como usar o perfeccionismo ao seu favor. Primeiro, o que é perfeccionismo? É um traço de personalidade caracterizado pela busca por padrões elevados de desempenho, sendo positivo ou negativo, depende do caso e da intensidade, né? Perfeccionismo, em alguns casos, ele pode te ajudar, mas no meu caso não era isso. Eu sempre queria ser melhor do que eu era antes, mas não era simplesmente um desenvolvimento pessoal, vou melhorando aos pouquinhos, não, eu queria ser perfeito agora. Por exemplo, se eu tô treinando, eu quero ter o shape agora. Se eu tô estudando, eu quero ser inteligente agora. Tanto que até hoje eu tenho dificuldade em ter disciplina, porque muitas vezes eu acabo querendo ser disciplinado de uma hora para outra, de um dia para o outro, sendo que isso é um processo. E por mais que eu aceite isso intelectualmente, por causa de uma rigidez mental que eu tenho sobre esse assunto, é bem difícil para mim tentar ser disciplinado, mudar a minha forma de agir e de pensar. É impossível você ser perfeito em uma coisa. Sempre você vai ter que aprender algo, se desenvolver ao longo do tempo. Como que isso afetou minha vida? Simples, me deixou mais ansioso, porque eu já sou ansioso naturalmente, estou tentando consertar isso. Com esse perfeccionismo exacerbado, o que acontecia? Por eu ver que eu não conseguia alcançar a perfeição, porque obviamente eu não consigo, eu ficava mais e mais ansioso. Por que eu não consegui? Outra coisa, além da ansiedade, eu fiquei muito desanimado, eu não tinha motivação. Até hoje é muito difícil ter motivação justamente por causa do perfeccionismo. Porque muitas vezes eu inicio uma atividade e eu desisto. Por quê? Porque eu vejo que eu já não tô bom naquilo, não bom bastante, não perfeito naquilo e eu acabo desistindo. Isso diminui meu ânimo e a minha motivação. Pode parecer que não, mas motivação é sim importante para você iniciar uma tarefa. Porque nesse caso, a motivação seria o desejo de se iniciar a tarefa. E obviamente, se você não deseja fazer algo, é bem mais difícil que você faça. Porque você teria que lutar contra a sua própria vontade, que no caso seria não fazer a tarefa. Basicamente, essas foram as formas com as quais eu me frustrei. E agora, como se libertar do perfeccionismo, ou ao menos do perfeccionismo negativo? Você não é perfeito. É assim que você vai se libertar. Entendendo a sua imperfeição, entendendo que você é imperfeito e que porque você não é capaz de fazer aquilo que é perfeito, você não deve buscar isso. Você não deve buscar fazer aquilo que é perfeito, mas sim fazer as coisas da melhor maneira que você pode. Não é ficar fazendo uma coisa até chegar na perfeição, mas sim fazer da melhor maneira que você consegue, naquele momento, com aquelas circunstâncias. Você não consegue ser perfeito. O que você deve fazer é melhorar constantemente. Pensar isso dói, é difícil, realmente foi muito difícil pra mim colocar isso na minha cabeça, porque eu tinha um estigma relacionado a isso que me impedia, né, de ter disciplina e de ter uma rotina mais produtiva. Porém, eu aceitar que eu nunca vou conseguir ter a disciplina / motivação perfeitas fez com que eu mudasse, fazendo com que no presente momento eu tenha me afastado um pouco desse perfeccionismo, dessa vontade de focar tanto no resultado. Hoje em dia eu foco mais no processo, porque não existe resultado sem o processo. Sendo bastante sincero, ainda é bem difícil pra mim pensar e realmente entender que eu não sou perfeito, que eu não consigo ser perfeito de fato. Como utilizar o perfeccionismo a seu favor? Basicamente, no começo você vai ter que se livrar das falhas do perfeccionismo, os problemas que ele causa na sua vida. Por exemplo, se você é muito ansioso por causa do perfeccionismo, resolva essa ansiedade. Se você tem muito medo de falhar por causa do perfeccionismo, resolva este medo de falhar. Se você procrastina muito por causa do perfeccionismo, busque resolver essa procrastinação. E aí em diante. Outra coisa que você precisa fazer é ver as vantagens do perfeccionismo, obviamente, porque é justamente vendo as vantagens do perfeccionismo que você usa ele a seu favor. Primeira vantagem do perfeccionismo: os perfeccionistas normalmente são metódicos naquilo que eles fazem. Fazem as coisas através de métodos bem claros e específicos para garantir o máximo de qualidade possível. Então use isso a seu favor, se torne mais metódico, se torne mais detalhista, procure detalhes que a maioria das pessoas não encontra. Isso para resolver os problemas do dia a dia. Isso, por mais que possa ser considerado ruim pelas pessoas, se for dosado, isso é uma baita vantagem que você tem. Porque isso garante uma maior qualidade naquilo que você está fazendo. Porque é justamente percebendo pequenos detalhes que outras pessoas não percebem que você consegue resolver problemas mais complexos. Pelo incrível que pareça, isso muda significativamente a vida do perfeccionista. Porque a pessoa passa de ser perfeccionista para ser uma pessoa metódica, para ser uma pessoa cuidadosa. Segunda vantagem do perfeccionismo, e a mais importante nesse caso, a autoconfiança.
autoconsciência. Normalmente, perfeccionistas que se curam das feridas do perfeccionismo são mais autoconscientes. Eles têm mais consciência das próprias falhas e limitações, que faz com que eles sejam mais produtivos, porque eles sabem o que eles conseguem ou não fazer. Esse foi o vídeo, pessoal. Eu realmente demorei muito pra postar, sendo bem sincero, eu tava desmotivado demais pra fazer vídeo, e grande parte disso foi por causa do próprio perfeccionismo que eu falei nesse vídeo, porque eu ficava com a noia de se eu não conseguir fazer o vídeo perfeito, eu não posso postar, e esse foi um dos motivos do vídeo ter demorado tanto. Então eu espero que com isso vocês consigam entender que não é porque eu faço esses vídeos de como se livrar de determinada coisa que eu consegui me livrar completamente. Muitas dessas coisas que eu fiz vídeo falando sobre, eu ainda tenho dificuldade de resolver. É isso, que Deus abençoe todos vocês, tchau.